Bom, hoje a gente vai falar sobre sessão 1.2 da parte de fundamentos do curso de probabilidade avançada. Meu nome é Leandro Pinto Rodrigues Pimentel, sou professor do Instituto de Matemática da UFRJ. Então, a sessão 1.2 ela é referente a transformações mensuráveis e leis de probabilidade. Bom, então o primeiro conceito que a gente vai introduzir é exatamente do que é uma transformação mensurável. Então, a gente vai estar pensando de forma geral, abstrata, tendo dois espaços mensuráveis, né, ω1 F1 e ω2 F2, né, aqui o ω representa, né, o seu espaço amostral e o ωi, né, e o FI representa a sua sigma álgebra, né, que a gente está trabalhando. Então, eu vou dizer que uma função x de ω1 e ω2 é uma função mensurável, né, se para todo elemento na sigma álgebra F2, a pré-imagem desse elemento pertence a F1. Tá? Só relembrando, né, a pré-imagem, né, é exatamente definida como os elementos em ω1, tá, tais que, né, os ômegazinhos pequenos em ω1, tais que x de ômegazinho está em A. Tá? Então, eu digo que uma função é mensurável se esse conjunto, né, x é menos 1 de A, para a imagem de A por x, né, está em F1. Tá bom? A gente vai ver que essa definição é importante para fazer sentido a noção de né, lei de probabilidade de um elemento aleatório. Então, tem dois casos que já são bem conhecidos, né, para os alunos de estatística. O primeiro deles é no qual o ω2 é dado por RD, né, o ω1 é um espaço amostral qualquer arbitrário ω, e o ω2 é dado pelo RD munido, né, dos borelianos. Tá? Então, aqui eu estou tomando ω2 igual a RD e F2 igual aos borelianos. Tá? Então, né, quando a gente tem uma função mensurável de ω em RD, eu chamo isso de um vetor aleatório. Tá? Ou, no caso de D igual a 1, né, a gente chama de uma variável aleatória. Tá? De forma geral, quando eu tiver o contradomínio, né, no caso o ω2, no espaço métrico qualquer, munido de da sigma álgebra dos borelianos, a gente sempre vai chamar x de um elemento aleatório. Tá? Então, por exemplo, nesse curso, né, além de ver o caso RD, né, a gente vai estar vendo o caso R infinito, tá? E a gente também vai estudar o caso no qual o contradomínio é o espaço de funções contínuas. Tá? Então, nesse espaço a gente também pode, né, introduzir uma métrica e falar, né, definir, né, os borelianos. Então, por exemplo, quando você fala num movimento browniano, você está falando de uma função mensurável, né, de um espaço ω, né, no caso você não está muito interessado em dizer exatamente quem é esse espaço, mas mais o seu contradomínio aqui no caso vai ser o espaço das funções contínuas. Bom, então a primeira proposição é uma proposição fundamental para a gente falar no que quer dizer uma sigma álgebra gerada por uma transformação mensurável, ou por uma variável aleatória, ou um vetor aleatório, ou até um elemento aleatório mais geral. Tá? Então, ela é definida exatamente por essa equação aqui. Né? Eu denoto isso por sigma de x, então isso aqui é uma coleção de conjuntos dadas exatamente pelas pré-imagens de A em F2 por x. Tá? Então, x é menos 1 de A. Então, essa coleção, né, a proposição afirma que essa coleção é uma sigma álgebra, né, e na verdade ela é uma subsigma álgebra, quer dizer, uma coleção né, de conjuntos em F1 que também formam uma sigma álgebra. Tá? E a gente vai chamar essa sigma álgebra de sigma álgebra gerada pelo elemento x, né, pela transformação mensurável x, tá, pelo elemento aleatório. A outra proposição que é importante para a gente ter em mente, tá, é a seguinte: se eu tiver uma variável aleatória, tá, de ω em R, que é sigma x mensurável, tá,
Então, existe uma função mensurável f de R em R, tal que y igual a f de x, tá? Aqui, obviamente, eu estou tomando x também uma variável aleatória, tá? Então, no caso de variáveis aleatórias, essa proposição 1 aqui pode ser vista, né, aqui da seguinte forma, né? As funções, as variáveis que vão ser σx mensuráveis são exatamente as variáveis que são funções da variável x em questão, tá? Eu não vou demonstrar aqui a proposição 2, ela vai entrar na lista de exercícios, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a demonstração da proposição 1. Então, sempre quando a gente está lidando com pré-imagens, né, de transformações mensuráveis, a gente vai usar duas propriedades aqui que eu coloquei na equação 1 aqui, né, que são as seguintes, né? Primeiro que a pré-imagem do complementar de A é exatamente dada pelo complementar da pré-imagem de A. E se eu tomar a pré-imagem de uma união arbitrária, tá? Ela é dada exatamente pela essa mesma, né, pela união sobre o mesmo conjunto de índices, né, das pré-imagens dos seus componentes, tá? Então isso aqui são duas propriedades básicas de teoria dos conjuntos, tá? Eu vou deixar para vocês, alunos, verificarem, tá? Usando simplesmente a definição de pré-imagem, né? E a gente vai usar essa propriedade aqui a seguir para mostrar a proposição. Tá? Então, a gente tem que mostrar que sigma de x é uma sigma álgebra, então a primeira coisa que a gente tem que verificar é que o todo, né, o ômega 1, está em sigma x. Mas, para tanto, você simplesmente precisa ver que, né, o ômega 1 ele é dado pela pré-imagem do ômega 2 inteiro. Tá? Então dessa igualdade aqui segue exatamente que o ômega 1 tá em sigma de x. Então agora a gente tem que ver que essa coleção de conjuntos, né, definidas pelas pré-imagens, ela também é fechada por complementar, e isso vai seguir exatamente da primeira propriedade aqui que eu coloquei na equação 1, né? Você veja, né, se B está na pré-imagem, está em sigma de x, então, por definição, B é a pré-imagem de algum conjunto, né, A. Então, se B é a pré-imagem desse conjunto, então B complementar, por essa propriedade, vai ser exatamente o quê? A pré-imagem do complementar do A. Né? Portanto, o B complementar também é a pré-imagem de algum conjunto. Portanto, o B complementar também está em sigma x. Para verificarmos que a união também que ela é fechada também por uniões, né, a gente vai usar essa propriedadezinha aqui, né? Por quê? Porque se eu tenho uma coleção de conjuntos BNs na minha coleção, né, sigma x, então cada BN é a pré-imagem de algum AN, tá? Por definição. Portanto, a união dos BNs, né, vai ser a união das pré-imagens, e por essa propriedade aqui, a união das pré-imagens é simplesmente a pré-imagem da união. Portanto, a união dos BNs pode ser escrita como a pré-imagem de um conjunto. Aqui, no caso, é a união dos ANs. Portanto, a união dos BNs também está em sigma x. Tá? E aí isso completa, né, a demonstração de que essa coleção sigma x aqui é de fato uma sigma álgebra, porque ela satisfaz os axiomas que definem uma sigma álgebra. Tá? A proposição 3 é uma proposição que é muito útil, tá? Para a gente de fato dizer, essa sua transformação aí, ela é de fato uma transformação mensurável, ou essa variável aleatória aí que você está me dando, ela é de fato uma variável aleatória. Tá? Por quê? Porque muitas vezes quando você quer demonstrar que a pré-imagem de um determinado conjunto está em F1, tá? A princípio você teria que verificar para todo conjunto A em F2. Ok? Por definição. Essa proposição está facilitando a nossa vida, porque ela diz o seguinte, bom, se você verificar que x a menos 1 de A está em F1 para todo A numa subcoleção que gera F2, então x é mensurável, quer dizer, então para todo A em F2 isso aqui também é verdade. Então você reduz o seu trabalho aqui drasticamente, né, porque você só precisa verificar, né, que a pré-imagem está em F1 para uma
classe menor de conjuntos. Bom, a gente vai ver como é que a gente usa isso a seguir para vetores aleatórios e variáveis aleatórias. Tá? E a segunda parte aqui da proposição 3 está dizendo que a composição de funções mensuráveis também é mensurável. Isso também nos ajuda, né? Muitas vezes você tem um vetor aleatório, você compõe ele com uma função contínua, você tem, né, um novo elemento aleatório aí no caso. Então, né, se você sabe que de antemão que a função é contínua, por exemplo, que é uma função mensurável, a gente vai ver isso também, e o seu vetor aleatório ele também é uma transformação mensurável, então a composição deles também é uma transformação mensurável, tá bom? Então o que você obtém no final também é uma transformação mensurável. Então, por exemplo, aqui eu botei uma observação referente ao item 1, né? Porque, por exemplo, se você tem um vetor aleatório, você tem que, né, o vetor aleatório que é uma função de ômega em RD. Então você tem que pegar todos os borelianos d-dimensionais e mostrar que as pré-imagens, né, estão em F. Ok? Só que quando você considera a proposição 3, né, você na verdade não precisa verificar isso para todos os borelianos, né, porque você sabe que os borelianos d-dimensionais, por exemplo, eles são gerados por intervalos da forma, né, b menos infinito, como está escrito aqui, né. Então você só precisa verificar de fato, né, que as pré-imagens desses conjuntos aqui estão na sua sigma álgebra original F. Tá bom? Então você reduz a, né, verificar para todos os borelianos para simplesmente verificar para retângulos dessa forma aqui. Então vamos demonstrar a proposição 3, porque a gente na verdade usa um artifício aqui que é similar ao que a gente viu na proposição passada. Tá? A gente basicamente vai usar novamente aquela equação sobre, né, porque a pré-imagem do complementar é o complementar da pré-imagem, que a pré-imagem da união é a união das pré-imagens. Tá? Então, fazendo isso, tá, você vai considerar a seguinte coleção de conjuntos. Tá? Você vai considerar todos os subconjuntos de ômega 2, tá? É o seu contradomínio, tais que x a menos 1 de A pertence a F1. Tá? Então, usando a equação 1, você vai verificar que essa coleção de conjuntos é uma sigma álgebra. E que, por hipótese, né, ela contém a sua coleção C. Correto? Então, você verifica que isso aqui, usando 1 novamente, né, que essa coleção aqui ela tem o ômega 1, desculpa, ela contém o ômega 2, ela contém os complementares, né, ela é fechada por complementares e fechadas por união, usando 1 simplesmente. Tá? Bom, então, mostrando que isso aqui verificando que isso aqui é uma sigma álgebra e que C está contido em F, como sigma de C é a menor sigma álgebra contendo F, e F é, não, desculpa, um sigma de C é a menor sigma álgebra contendo F2, né, e C está contido em F, então necessariamente, né, sigma de C tem que estar contido em F. Correto? Portanto, como por hipótese F2 é igual a sigma de C, tá? Então eu vou ter que F2 está contido em F, portanto, né, para todo conjunto em F2 eu tenho que x a menos 1 de A está em F1. Tá? Para demonstrar a segunda parte, né, a gente vai estar olhando para a composição, a gente vai usar, né, simplesmente que né, a pré-imagem de x composta com y, né, aplicada em A, né, é simplesmente a pré-imagem de x a menos 1 de A, né, por y. Tá? Então, para ver isso aí, né, você olha, né, vê aqui que, né, eu tenho aqui x uma função de ômega 1 e ômega 2, y de ômega 2 e ômega 3, tá? Então eu estou compondo x com y, tá? Então a pré-imagem da composição, né, é simplesmente o conjunto dos ômegas 1 e ômegas, tais que x de ômega, y de x de ômega 1 pertence a A, tá? Então essa é a pré-imagem de A da composição. Só que ômega 1, x de ômega 1 pertence a A, se somente se desculpa, y de x de ômega pertence a A, sim, somente se x de ômega pertence a
y a menos 1 de A. Tá? Como, por hipótese, y é uma transformação mensurável, então y a menos 1 de A pertence a F2. Correto? E, portanto, você pode escrever, que então esse conjunto aqui pertence a F2. Então x, aqui eu estou tomando a pré-imagem, com respeito a x de um conjunto que está em F2. Como x também é mensurável, então isso aqui também vai estar em F1. Tá? Em outras palavras, como esse cara está como A está em F3, y a menos 1 de A está em F2, como y a menos 1 está em F2, y a menos 1 de A está em F2, x a menos 1 desse cara aqui também vai estar em F1, porque x é mensurável. Tá? Então, também não é complicado ver isso. Tá, então, seguindo aqui, a gente pode usar essas proposições anteriores para ver que, por exemplo, se eu tiver uma função de RD1 em RD2 contínua, então essa função ela é mensurável. Aqui, obviamente, eu sempre estou considerando os borelianos, aqui no caso D1 dimensional, no caso D2 dimensional. Tá? Então, por que essa proposição eu não vou demonstrar aqui nos slides, mas eu vou comentar um pouco sobre a demonstração dela? Por que ela é verdadeira? Note que uma função ela é contínua se somente se a pré-imagem de um aberto em RD2 for um aberto em RD1. Correto? Então, como você sabe que os borelianos, por definição, a classe, a menor sigma álgebra gerada pelos abertos, e você sabe que como a pré-imagem de aberto é um aberto, então você vai ter que a pré-imagem de todo conjunto que gera a sigma álgebra aqui vai estar na sigma álgebra daqui. Então, todo conjunto da sigma álgebra daqui, toda a pré-imagem do conjunto da sigma álgebra vai estar na sigma álgebra daqui. Tá? Então, aqui o que a gente vai estar usando, basicamente, é a proposição, o item 1 da proposição 3, e o fato de que a pré-imagem de todo aberto, se f for uma função contínua, na verdade é se somente se, a pré-imagem de um aberto é sempre um aberto.